E aí pessoal, bem-vindos ao canal, volume 15 de Damati finalmente em mãos. Eu ainda não terminei de ler, mas isso não impede de eu já começar a fazer os vídeos. Este volume me lembra muito o volume 8, o tal volume que o anime jogou no lixo. No sentido de que nós temos várias histórias independentes dos personagens. Só que no volume 8 nós tínhamos a guerra no plano de fundo, e ela acabava conectando todas as histórias. Aqui a estrutura até o ponto que eu li é: nós temos o interlúdio, que ocorre no presente, e depois temos uma história do passado de um personagem. O autor provavelmente quis descansar um pouco depois de toda a tragédia que aconteceu. É um momento para a gente descobrir ainda mais sobre os personagens da série. Então, vamos lá? Começando, primeiramente nós temos o prólogo, o descanso de um aventureiro, e nós temos o Bel voltando para fazer um check-up na Janset família, que cuidou dele depois do que ocorreu no volume passado. E ele levou bronca por não descansar direito, imobilizar o braço dele para garantir que ficaria realmente curado. E nós já vemos o Bel saindo, e ele recebendo a visita de representantes de cada família que ajudou na expedição, com a ausência da Aisha e da Liu. E nós temos uma rápida conversa entre os personagens, com destaque a Nasa, da Miyake família, falando que poderia dar um remédio para o Bel e ele se curaria rapidinho, já que a família dela também é focada em itens de curas, poções, elixires, tratamento em geral. Mas o próprio Miyake fez o Bel ser tratado pela Janset família por causa do estado dele e da confiança que o Miyake tinha nas habilidades do deus patrono de lá, já que foi a Janset família que fez o braço artificial da NASA. E a NASA sabia disso. E ela só tinha falado isso para poder falar que se ele fosse tratar com ela, ele poderia ir lá na casa da Miyake família e ter uma conversa com a Cassandra, que estava querendo conversar com ele. Aí a Cassandra vai ficar toda vermelha, vai tentar desconversar o que a NASA está falando. O Elf vai perguntar sobre a Liu e ele vai comentar que provavelmente a taverna estava muito ocupada, então ela talvez não teve tempo para ir visitá-lo. Mas ele também estava com a sensação de que a Liu estava evitando ele por algum motivo, e ele fica com medo de ter ofendido ela, já que elfos são fáceis de se ofender. Só que a Lily, que não é boba, vai ligar os pontos e vai falar: primeiro a Cassandra, agora a Liu, isso não pode estar acontecendo. E o prólogo vai acabar com o Bel falando, né, que descansar faz parte do trabalho de um aventureiro e que ele deveria fazer isso. Aí entramos no primeiro interlúdio, nós já somos apresentados aos novos status do Bel que subiram de maneira estratosférica. E a Ashe vai falar: o que você fez, Bel? E ele vai acabar respondendo: né, eu quase morri umas 8 vezes. E ela vai pensar assim: foi o que eu imaginei. Porque a pontuação total das habilidades do Bel estava acima de 3.400 pontos. O que a Ashe imagina que é um recorde de crescimento numa única atualização. E que ele já estava basicamente subindo de nível de novo. E a Ashe vai falar pro Bel que ela tá cansada e vai pedir para ele avisar para os outros para atualizar os status deles no outro dia. E ela vai pensar que quando ela conversasse com a Aina sobre a atualização do Bel, ela certamente ia bater a cabeça na mesa. E que as duas deveriam ir beber alguma coisa depois que ela recebesse as informações do Bel. E ela já fica preocupada, né? Que a reunião dos deuses Adenatos ocorreu faz pouco tempo. E ela vai pensar se não deveria esconder a informação de que o Bel já estava pronto para subir de nível, porque isso causaria uma grande agitação dos outros deuses. E por fim a Ashe vai comentar, né? Ó, você realmente cresceu, não é, Bel? Aí tendo atualizado seus status, o Bel vai sair com o Elf para dar um passeio à toa. Vai mencionar que a Lily queria ir com eles, mas ela tinha que ir na guilda atualizar sobre a expedição. E a Lily não queria fazer isso por causa do tanto de irregularidades que ocorreu na tal expedição deles. E até nós temos uma longa explicação
Eu acho melhor ler direto da Light Novel do que eu tentar resumir. Se for publicado que nós chegamos até os andares profundos, é bem possível que o ranking da nossa família subirá. E se isso acontecer, vocês não acham que nossos deveres com a guilda também subirão? E se a guilda disser, certo, o próximo objetivo de vocês é chegar no andar 38. O objetivo mais óbvio da nossa próxima expedição será chegar no andar ainda mais profundo, o que seria ainda mais difícil. Mesmo os andares inferiores são ainda perigosos para nós sem a Aisha ou a Liu ajudando o nosso grupo. Piorou os andares profundos. Então é possível que nós ficaremos presos com uma missão ou quest extremamente punitiva. Então é claro que a escolha superior era esconder o fato de que nós chegamos naquele lugar. Para piorar, as finanças da família estão no vermelho, já que a expedição deles falhou. Com tudo que ocorreu, eles não pegaram os itens exigidos pela guilda, então eles realmente falharam. Aí o Bel e o Elf continuam caminhando, e o Elf vai dizer: Bel, desde que você voltou da expedição, você tem acordado durante a noite, não é? E ele vai explicar que como os quartos dele estão próximos, ele consegue ouvir o barulho. E o Bel vai explicar que com o que ocorreu lá nos andares profundos, eles não tinham muito tempo para descansar, tinham que estar sempre em alerta, então pelo jeito o corpo dele ainda não tinha entendido que eles agora estão no local seguro, que ele pode realmente descansar. E a Haruhime, que também era acostumada a ficar acordada durante a noite, percebe o Bel acordando e está indo durante a noite até o quarto dele. E o Elf vai ficar curioso. E o Bel vai tentar explicar, falando que ela ia ficar segurando na mão dele até ele adormecer, ou eles iam ler alguns contos heróicos juntos. E ele vai tentar falar que ele vai ver isso como se fosse uma irmã mais velha cuidando dele. E o Elf só vai falar: jamais deixa Este ou a Lily ficar sabendo disso. Enquanto eles estão caminhando, vai ter pessoas olhando para eles e falando: Ó, aquele não é o Little Hook, quero dizer, o Rabbit Foot. Ó, o Ignis está ali também. E aí, garoto, seguindo pra dungeon hoje, vários cumprimentos, pessoas curiosas, até um deus comentando: se eu tivesse deixado ele entrar na minha família naquela época, eu quero voltar no tempo. O Bel vai ficar feliz, envergonhado, meio confuso, já que quando aconteceu o incidente com Zenos, ele virou foco do desespero e malícia da cidade, e ele chegar a esse ponto de que estão todos olhando para ele e elogiando, ele vai perceber por quanto ele passou. E ele vai falar: é mesmo, muito tempo já passou. E ele vai acabar se encontrando com um homem usando umas roupas estranhas, com talvez o dobro da idade do Bel. Os dois vão ficar parados olhando um pro outro, até que o cara se vira pra fugir. E o Bel só vai gritar: ó, obrigado pelo pão de centeio que você me deu. E vai se curvar para ele. O cara vai parar, vai se virar, vai lá pro Bel e vai falar: olha só, você se tornou já um aventureiro de alto nível e continua sendo o mesmo de sempre. E vai completar: você pode não querer ouvir isso vir de mim, mas boa sorte. Aí isso vai deixar o Bel muito feliz e o Elf vai perguntar se ele conhecia aquele cara. Aí o Bel vai responder: sim, ele me fez um favor há muito tempo. E isso vai fazer o Bel começar a pensar no passado, no tempo antes dele ter encontrado a Lily, o Elf, ou mesmo a Estia, quando ele mal tinha chegado em horário e não sabia de nada, quando ele estava preso entre as esperanças e medos dele. E assim nós vamos para o primeiro capítulo, um dia de despedida, um dia de começo. O capítulo abre repetindo palavras do avô do Bel e logo já passa para alguém acordando o Bel que está numa carroça de um mercador e o cara falando: ó, já dá para ver ela. E o Bel vai correr, vai colocar a cabeça para fora e vai ver o horário. E mesmo estando ainda um pouco distante, o Bel, tão empolgado, já vai agradecer pro cara e vai falar que vai seguir agora sozinho. Aí o Bel já vai chegar lá na cidade, exausto, todo suado, mas diante das muralhas que
cercam a cidade, ele ainda ia ficar todo maravilhado. E para entrar na cidade tem todo um processo com um funcionário da guilda, um guarda da Ganesha família, vão pedir se ele tem alguma permissão de entrada. É claro que o Bel não tem, só que aí vão ver que ele claramente não era um mercador e que era um candidato aventureiro. Então ele ia poder entrar, aí vão fazer uma checagem para ver se ele já não tem a bênção de um deus, por questão de segurança. E o cara da Ganesha família vai perguntar, por que você veio para horário? Não me diga que é por algo sem graça como ganhar dinheiro para sobreviver. É para ficar rico? É fama? São mulheres? E o Bel vai falar, eu vim para encontrar pessoas na dungeon. E o cara vai dar aquela risada, né? É a primeira vez que ele se encontra com alguém que realmente foi direto e falou que queria encontrar uma namorada na dungeon. E nas explicações dadas para o Bel, vão falar que ele precisa ir até a guilda se registrar como aventureiro. Lá ele vai receber a orientação dele, mas para fazer isso ele tinha que possuir uma fauna. Ou, em outras palavras, ele tinha que se juntar à família de um deus e receber a benção dele. Vamos perguntar para o Bel se ele gostaria de saber mais alguma coisa. Ele vai acabar perguntando o que é a coisa mais importante para um aventureiro. Aí a resposta vai ser: eu diria que é encontrar um bom deus para servir. E fora isso, sorte. E com isso o cara vai falar, né? Boa sorte, novato. E vai bater nas costas do Bel. Que vai entrar e uma das primeiras coisas que ele vai ver em um horário vai ser a Locke família chegando de uma expedição. E é lá que ele já vai ver a Ais. Mas aí o Bel, não podendo ficar simplesmente maravilhado por tudo que tem na cidade agora, ele resolve primeiro achar um local para ficar. Ele procura por uma hospedaria barata. Ou seja, ele procura pelo local com uma aparência bem ruim. Ele vai achar um local que condiz com essa descrição. Vai entrar, vai ter um cara de meia idade lendo um panfleto. E o cara vai falar, ó, são 800 vales por noite e sem comida. E o Bel vai se assustar, 800? E ele vai pensar, pelo que ele ouviu das pessoas da vila dele que viajaram para mercados da região, ele estava esperando pagar no máximo 300. Mas ele vai pensar, deve ser porque o horário que é mais caro. Afinal, é o centro do mundo, né? Enquanto ele pensa, o cara vai falar, ó, se você ficar 3 noites, são 2.000. E se você não gostar, a porta tá ali. E o Bel na hora vai gritar, eu aceito, por favor. E o cara vai meio que assustar e vai, hã? Enquanto ele olha o Bel com curiosidade, o Bel só vai agradecer e o cara vai dar uma chave para ele. E é claro que é um quarto bem ruinzinho. Aí o Bel já larga as coisas dele e já sai da hospedaria. E o primeiro lugar que ele vai visitar é justamente o cemitério da cidade. E lá no centro dele ele visita o monumento Dungeon Oratória, um monumento dedicado aos grandes heróis do passado que enfrentaram os monstros que saíam continuamente do submundo. Lá estão nomes de heróis de histórias que o Bel conhece de cor. E por algum motivo o Bel quase começa a derramar lágrimas. O Bel pensa, né? Daqui em diante eu também sou um aventureiro de horário. Eu talvez nunca me torne um verdadeiro herói, mas talvez eu consiga me aproximar um pouco mais do mundo que essas lendas habitaram. E no dia seguinte o Bel vai começar a procurar por uma família. Começa então a saga do Bel à procura de uma família e não vai dar muito certo. Ele vai ser rejeitado 10 vezes seguidas, imediatamente. Ele vai colocar a culpa nisso provavelmente porque ele tá de mãos vazias, no sentido não tem nenhuma arma, a aparência dele é completamente mediana, ele não tem experiência alguma com nada, e vai falar que também provavelmente é por causa da raça dele. Só que aí o Bel vai tentar pensar, não é isso, é que eu realmente sou um garoto do interior que não consegue nem esconder o quão pequeno eu sou. E antes dele continuar a busca dele pela família, ele vai parar para comer. Ele vai comer um daqueles lanches de batata que a Estia vai vender no futuro. Ele tinha uma sensação inexplicável de que ele veria aquela comida muitas vezes no futuro. E dias vão se passar, o Bel vai continuar sendo rejeitado. Os 3 dias que ele tinha reservado na hospedaria acabaram. E ele vai pedir para uma extensão. E o cara vai falar, ó, você tem que pagar a taxa de extensão que são mais 200 vales. Ele justifica que era um quarto que ele estava contando como vazio para uma possível reserva para outro cliente. O Bel vai acabar aceitando e vai para a cama até sem jantar, decepcionado com os fracassos dele. E pior, o dinheiro dele está acabando. Aí o Bel vai cair em pensamentos de como ele não conseguiu falar com nenhum deus praticamente. Sempre eram umas
próprias crianças recebendo ele já rejeitando de uma vez, exceto uma única vez que um deus conversou com ele e que falou algo meio estranho, de que ele poderia entrar na família dele com a condição de que o Bel se tornasse o brinquedo pessoal dele, e chamou o Bel de uma gracinha. Eu diria que esse é o Apolo. E o Bel saiu correndo. E ele vai começar a ficar triste, né? Será que não tem nenhum deus que me quer, uma família que vai me receber? Quando ele saiu de horário, ele estava cheio de esperança, empolgação, e agora ele estava com ansiedade, solidão e desespero. Uma sensação de isolamento muito além de qualquer coisa que ele já passou na vila dele. Que a única coisa que ele já sentiu parecido foi quando ele perdeu o avô. Mas ele tenta falar para si mesmo, amanhã vai dar certo, tem certeza disso. Mas no outro dia, nunca mais volte aqui, nós não temos um lugar para um peso morto. Você, um aventureiro, tente voltar quando você achar um suporte para carregar suas coisas. Tente trazer dinheiro com você na próxima vez, talvez nós consideraremos. Ha ha ha. E antes que o Bel percebesse, mais 3 dias se passaram sem que ele conseguisse encontrar uma família. E nós já vamos ver ele agradecendo pro dono da hospedaria pelos dias que ficou lá. E que ele ia embora porque não tinha mais dinheiro para pagar a hospedagem. E quando o Bel tá para sair, o dono da hospedaria vai meio que gritar um palavrão, né? F, aquela palavra. E ele vai ir até o Bel e dar algo para ele. E é um saco cheio de pão de centeio. E o cara vai falar, ouça garoto, você tem que duvidar um pouco mais das coisas de agora em diante. Senão você não vai conseguir seguir em frente. E depois de dar esse aviso, ele simplesmente vai fechar a porta. O Bel, pelo jeito, não entendendo o que ele quis dizer com isso, ele vai simplesmente fazer uma reverência para a porta fechada, né, como agradecimento, e vai embora. O Bel vai comer, vai ficar determinado a ir atrás das famílias que ele ainda não visitou. Ele vai ver os aventureiros seguindo para o centro da cidade para enfrentar o local cheio de monstros e participar de novos contos heróicos. E isso vai dar mais uma força para o Bel. Só que ele novamente vai ser rejeitado por 16 famílias e vai cair cansado no canto de alguma rua. Um olhar vazio dele olhando para as pessoas andando pela rua e pensando, tem algum lugar nessa cidade para mim? Tem alguém aqui que vai olhar para mim? É como se eu fosse uma criança perdida, vagando sozinho pela cidade sem um destino ou uma casa. A ansiedade e a solidão são difíceis de aguentar. Eu vim aqui para orar em busca de laços de amizade. Não consegui resistir ao anseio do heroísmo além de mim. Então vim aqui para a cidade labirinto, incapaz de abandonar as lembranças que meu avô deixou comigo. Mas a verdade é que aquilo que eu realmente queria... o Bel vai se levantar sem saber para onde que ele deve ir e vai para um beco escuro, tentando fugir da rua agitada. Ninguém dá atenção a mim, estou sozinho. Até que alguém vai gritar, ei, você aí, becos assim são bem perigosos, então eu tomaria cuidado se fosse você. O Bel não vai entender no momento, mas ele tinha completa certeza de que jamais esqueceria aquilo. O Bel vai agradecer e perguntar, né? Quem é você, sozinha num lugar como esse? Você por acaso está perdida? E a garota vai responder, é você que parece perdida aqui. E ela vai continuar, a verdade é que eu estou recrutando para minha família. E eu estava procurando por aventureiros para se juntar a ela. Ela vai estender a mão para o Bel e o Bel vai gritar. Eu me junto a você, por favor, deixe-me fazer parte da sua família. E ela vai falar surpresa. Você vai, mesmo que seja minha família? E ela vai dizer, meu nome é Estia, qual que é o seu? A voz aconchegante perguntou meu nome. A felicidade deste momento faz eu querer chorar. Eu lembrarei de cada detalhe deste encontro pelo resto da minha vida. Eu encontrei uma deusa. Tenho certeza que a minha história começou nesse dia. O dia que nossa família começou. E deixo meus agradecimentos àqueles contribuindo com o canal como membros do mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado pela força.